Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Se você é desse canal, muito bom te ver aqui de novo. Se não, se você é novo, seja muito bem-vindo. Você fica à vontade para ver os outros vídeos e continuar assistindo esse. Hoje nós vamos falar sobre cristianismo e outras religiões, especificadamente da principal diferença que, depois de ler Mateus 6, acabei achando que é uma diferença muito, como falar, que faz uma diferença muito grande em comparação com as outras religiões. Bem, foi pensando nisso que li hoje o texto do capítulo 6 de Mateus. Boa parte da extensão desse material aborda o nosso modo de orar, o que me levou a essa consideração. Quando Jesus, ensinando seus discípulos a orar, diz que estes não precisam usar de repetições tolas e esclarece que nosso Pai sabe antecipadamente do que necessitam, ele fala isso em Mateus, no capítulo 6, versículos 7 e 8, tá? Se depois você quiser conferir, pode ficar à vontade. E mais à frente ele diz ao exortá-los que não precisam pedir por comida, bebida ou roupas. Repete que nosso Pai Celestial sabe que necessitamos de tais coisas. No versículo 32, eu vou ler aqui para você, 32. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Não vejo outra conclusão a chegar que entender o real sentido do que a oração deveria significar para todo mundo a partir do ensino de Jesus. E eis a diferença do cristianismo em relação a todas as outras religiões. Nossa oração não precisa de palavras, pedidos, invocações, rogos e juramentos, porque nosso Pai já conhece todas as nossas motivações e necessidades, e não vai ser a forma externa ou interna que vai fazê-lo agir em nosso favor. Ele tem um compromisso conosco, suprir nossas necessidades. Então, se tudo isso é dispensável, o que é necessário? Veja bem, todas as formas anteriores que eu mencionei são comuns a praticamente todas as outras religiões. Há ritos, cerimônias, liturgias e regras. Em todas elas, contudo, há algo que só o cristianismo tem: um relacionamento pessoal com Deus. Por isso, a ênfase de Jesus que Deus é Pai. Ou seja, não é uma força, uma energia, um ser distante, um general, uma coisa que o valha. E não há pai sem filhos. Portanto, é nessa relação paterna que Jesus quer que nos vejamos como parte. Além do mais, ele é o nosso Pai, de Jesus, meu e seu. E novamente, vemos a relação próxima que Jesus quer que entendamos. Não algo frio e distante que diz respeito a uma assombrosa manifestação celestial. Por isso não precisamos pedir, repetir, fazer juras, sacrificar, andar de joelhos, agachar-se. Com ele devemos nos relacionar. Apenas isso, porque das demais coisas ele já tem conhecimento prévio. Dessa forma, percebe-se a colossal diferença do cristianismo para as demais crenças. Não há uma divindade relacional assim em nenhuma delas. Assim, seres celestiais, iluminados, evoluídos, transcendentes, mas com nenhum deles
há um convite tão claro de relacionamento como esse que Jesus nos faz. Portanto, importe-se mais em conhecê-lo e deixar-se conhecer, como em próprio de toda relação amorosa. Ligue menos para suas palavras, seus pedidos ou imposições proféticas. Ele já as conhece e deixe-se embalar nos braços desse Pai amigo. Isso sim é cristianismo, isso é ter um Pai. Para reforçar ainda mais isso, né? Esse é um ponto. Existem aqui mais outros pontos. Eu não sabia se eu fazia em vídeo separado, mas nós vamos fazer junto, né? Só foi 6 minutos, dá para acrescentar aqui o resto. No que difere o cristianismo e outras religiões? Em meio a tantas religiões, por que o cristianismo é a religião verdadeira? Eis algumas razões. 1. O ministério do Salvador foi predito e foi cumprido. 2. A sobrevivência do cristianismo em meio às perseguições e mesmo crises internas. 3. Historicidade. A divindade atua na história. Deus liberta o Egito, Jesus se encarna. 4. Não é a pessoa que precisa se esforçar para chegar a Deus, mas Deus que vem ao homem. Foi Deus que foi a Abraão, foi Deus que foi a Moisés, foi Deus que foi a cada um dos profetas. Ele vai até você, até mim. Claro que nós temos, como eu acabei de dizer, essa liberdade, esse relacionamento pessoal, mas é Ele que chega até você. 5. O registro constante de fatos milagrosos. 6. Sólida teologia em harmonia com pressupostos filosóficos. Uma religião milenar. Por que sou cristão? Porque sou cristã. O que distingue o cristianismo das demais religiões? Qual é a sua novidade que em 2000 anos foi capaz de conquistar a adesão de quase 2 bilhões de pessoas? Talvez estas sejam perguntas que nunca nos tenhamos feito com bastante seriedade. O cristianismo não é simplesmente uma religião entre tantas outras religiões. E a razão disso é evidente. Enquanto que, na maioria das religiões, é a pessoa que se esforça para chegar até Deus, no cristianismo, a iniciativa é de Deus. Ele se revela à pessoa, vem ao seu encontro e lhe dirige a sua palavra. A pessoa naturalmente não fica passiva, mas responde pela fé e pela livre aceitação do dom oferecido. A origem. O cristianismo surgiu e deu seus primeiros passos na Ásia, berço de outras grandes religiões, como confucionismo, islamismo, judaísmo, budismo, hinduísmo. O cristianismo apresenta-se, porém, como uma religião diferente. Para os cristãos, o próprio Deus se deu a conhecer e chegou a escolher um povo como porta-voz, e não se limitou a isso. Ele mesmo, em Jesus Cristo, veio à Terra e viveu uma vida perfeitamente humana. Ele se fez em forma humana, como eu e você. Por fim, aceitou ser condenado, morto para salvar toda a humanidade. Tudo isso ele fez para reconciliar a humanidade com Deus. Foi este o projeto de seu Pai e a razão de sua vinda entre nós. A época de Jesus. Quando o templo de Jerusalém foi profanado pelos sírios com a construção de um altar pagão sobre o altar dos holocaustos, aconteceu a revolta dos macabeus. Assim como de todos os judeus devotos, essa guerra religiosa se transformou rapidamente numa série de triunfos. Jerusalém foi retomada e o templo reconsagrado em 165 a.C., mas 4 anos mais tarde, um poderoso exército sírio
derrotou os macabeus, que apenas se mantiveram como um pequeno grupo rebelde. Com a tomada de Jerusalém por Pompeu em 63 a.C., os judeus se tornaram súditos de Roma e Antípatro foi nomeado por Pompeu procurador da Judéia. Sucedeu-lhe o filho de Herodes, o Grande, 47 a.C., que para conquistar a simpatia do povo reconstruiu o Templo de Jerusalém. Jesus teria nascido durante seu reinado, pois foi nesse período que aconteceu o massacre dos inocentes em Belém. Entre o povo judeu havia uma grande esperança. Viria um Messias, que restauraria o reino de Israel. É nesse contexto, numa época de grande fermentação religiosa, que se insere a severa e chocante pregação de João Batista, a ideia de um Deus único e justo, já enfatizada no Antigo Testamento. Jesus acrescentou uma revelação pessoal, que não teve o conteúdo que os judeus esperavam. O que eles esperavam? Um reino político, mas o do Messias sofredor, que daria a vida pela remissão dos pecados e pela salvação de todos os homens que o aceitassem. Jesus, Deus feito homem. Com a vinda de Jesus Cristo, Deus feito homem, a humanidade entrou em contato total, radical com a divindade. Nele, divindade e humanidade se encontraram, se fizeram um. Esta é a diferença fundamental do cristianismo frente às outras religiões. Na pessoa de Jesus, Deus se engaja na história humana de maneira única e definitiva, até assumir o sofrimento e a morte. O cristianismo, portanto, é a própria pessoa concreta de Jesus Cristo. É ele que dá valor à doutrina e moral cristã. Ser cristão é aceitar sua pessoa. Jesus de Nazaré não é somente uma grande personalidade religiosa ou um grande profeta. Ele, de fato, não é apenas o homem que Deus se manifestou da forma mais alta possível, ou alguém que mais que todos os homens penetrou no ministério de Deus. Jesus é o próprio Deus feito homem. Por isso, sua palavra não é apenas a palavra de um profeta místico, mas é a palavra suprema e definitiva de Deus, a verdade plena e absoluta. Nele é Deus mesmo quem fala, e o que ele diz tem valor absoluto e universal, válido para todos os homens de todos os tempos. Sua vida e morte têm eficácia redentora e salvífica para toda a humanidade. O cristianismo põe sua força na divindade de Cristo. Se Jesus fosse somente homem, o cristianismo desabaria. Mas sendo Deus, então é realmente uma religião capaz de atrair multidões. Agora, para fechar, eu li uma vez isso e eu guardei. Vamos ouvir. Alguém já disse que esta vida se assemelha ao caso de um homem que caiu em um buraco. Um profundo, terrível e imundo buraco com uma horrenda serpente a fazer-lhe companhia lá dentro, a qual o homem procura evitar. Pois bem, eis que chega um animista, olha para dentro do buraco e vê a serpente. Seus olhos esbugalham-se e ele foge para a floresta, para que algum espírito maligno não o empurre para dentro do buraco também. Mais tarde, chega um seguidor de Confúcio, a qual diz: os grandes homens nunca caem em buracos, mas andam circunspectos, e por isso mesmo cuidam onde põem os pés. Chega um hindu e afirma: meu irmão, você pensa que está em um grande buraco escuro, mas isso é apenas um equívoco de sua mente mortal. O fato
é que tudo é Brahma. Brahma é tudo. E este mundo externo é apenas uma ilusão. Esse buraco não existe. E nem existe essa serpente. E tudo terminará bem. Paz. Aproxima-se então o muçulmano, que percebe o homem dentro do buraco e lhe diz: eu o ajudarei, meu amigo. E então estende o braço, segura a mão do homem e começa a puxá-lo para fora. A meio caminho, entretanto, toma um punhal e indaga: você quer tornar-se um islamista, não quer? E o homem retruca: nunca farei isso. E lá se vai o homem de volta para o fundo do buraco. Depois chega o budista, o qual olha para baixo e assevera: prezado amigo, você está sofrendo tanto nesse buraco, sem saber que o motivo de seu sofrimento é que você deseja sair do mesmo. O que você precisa fazer é pôr fim a todos os seus desejos, e então você não se importará mais por estar dentro desse buraco. Finalmente, chega Jesus e olha compassivamente para o homem no interior do buraco, naquela cova horrível e imunda. Jesus salta entre o homem e a serpente, a qual recua a feia cabeça e com um golpe fere o Salvador com suas presas em seu lado, enquanto o veneno da serpente flui para a corrente sanguínea de Jesus. Ele tira o homem do buraco. Isso, meus amigos, é o ato do nosso Salvador. Essa é a grande diferença entre o cristianismo e todas as outras religiões. As outras religiões estão muito cheias de filosofia, frases lindas, sabedorias horrendas e intermináveis. Mas qual delas apresenta um ato de amor tão grande como Jesus apresentou pela minha vida, pela sua vida, por todas as vidas? Então, eu não quero de jeito algum que você tenha ouvido isso e me achado uma pessoa que não sabe ouvir outras opiniões. Você pode deixar a sua opinião, eu vou ouvir, mas eu não vou trocar a minha. Eu vou continuar com a minha, respeitando a sua. Mas se a minha opinião foi capaz de abrir a sua mente, de abrir o seu coração, aquele que bate na porta que se chama Jesus, eu quero dar glória a Deus pela sua vida. Então, eu quero finalizar esse vídeo dizendo que Jesus é maravilhoso e que Ele pode tudo e não existe nada nesse mundo que Ele não possa fazer na minha vida e na sua vida. A nossa fé, o tamanho da nossa fé é o tamanho do que Ele pode fazer em nossas vidas. Então agradeço a tua atenção e se você gostou desse tipo de vídeo, fique à vontade para voltar, tá bem? E se não, eu agradeço mesmo assim a sua atenção de ter assistido até aqui. Uma boa noite, um bom dia para você e até a próxima. Tchau!